Um, um devoto, dos pequenos meios de comunicação. Eu acredito nesses meios como um poderoso... Tem noção do que significava o jornal São Paulo. Então Paulo me chamou, falou, olha, agora vai sair a censura, me explicou tudo, eu quero uma pessoa de total confiança. Então, eu assumi o jornal. Eu vou pedir licença para não dizer o nome. Falando logo para uma São Paulina. Vai chegar lá, todo mundo pode evoluir, todo mundo pode evoluir. Mas eu era também diretor do folheto litúrgico. Eu sou um devoto, dos pequenos meios de comunicação. Eu acredito nesses meios como um poderoso elemento formativo do povo. O povo não tem acesso aos grandes jornais, não lê os grandes jornais em geral. Quando eu digo, é a classe trabalhadora, é o povo da periferia. Mas quando chega um boletim, um pequeno jornal caseiro, quando chega ao São Paulo, que ia às paróquias, ele era distribuído lá nas paróquias, chegava o pacote lá. Então, na paróquia? É, a paróquia. E a militância, então, ia pegar o jornal, ia pegando o jornal. As comunidades eclesiais de base, dava o jornal na mão, são pequenas células, levavam o jornal. Então aquilo a gente lia o jornal, a gente comentava o jornal. Por outro lado, a região de São Miguel, por exemplo, fazia parte da arquidiocese. Também, escorada no jornal São Paulo, tinha o seu jornal. O jornal Grita Povo, entendeu? Que teve um papel muito importante também. Aliado ao jornal, o jornal São Paulo, o Grita Povo, era o povo que gritava. Aqui, à mesa, há um sem número de matéria que tem a chancela do censor. Essa matéria, por exemplo, está escrita aqui, liberado com corte. Era o tipo. Lia a matéria. Hein? Eles cortavam uma duas linhas. Exato, cortava um pedaço aí, tirava uma linha. Essa matéria aqui, por exemplo, o título era As ambiguidades do cristianismo tradicionalista. Aqui vetado, que deve ser repelida pelo Estado. E no concreto da América Latina, o chavão já usado e abusado classifica essa ação de igreja como subversiva. Eu acho que é o cume, realmente, da sem-vergonhice, cara de pau, essa edição falsa do jornal São Paulo. Que foi editada por grupos aqui de São Paulo e tudo mais. A gente não descobriu, porque não exercemos o papel policial. Mas realmente foram as forças retrógradas. Eu não tenho dificuldade alguma de dizer, com o apoio da ditadura militar também, daqueles que estavam batendo palmas para a ditadura militar, que editaram esse jornal. Que traz o jornal? E levaram começa por meia-culpa, D. Paulo, dizendo que ele estava equivocado, que realmente a direção da igreja deveria ser outra. Qual é a data do jornal? A data, número especial, semana de 20 a 26 de agosto de 1982. E aqui publico, inclusive, um artigo atribuído a D. Paulo, em que ele faz exame de consciência. Entendeu? É realmente a safadeza impressa. Para vocês terem noção do que significava o jornal São Paulo. Então Paulo me chamou, falou, olha, agora vai sair a censura, me explicou tudo, eu quero uma pessoa de total confiança. Então, eu assumi o jornal. Eu vou pedir licença para não dizer o nome do nosso colega, que era editor na época, e ele saiu, eu assumi o jornal e mudei toda a equipe do jornal. Aí eu fui chamada, acho que tinha um mês, nem chegou a um mês que eu tinha assumido o jornal, fui chamada por ele, que era o antigo editor, para uma reunião num bar chiquérrimo aqui em São Paulo à noite.
E eu fui. Tinham 4 senhores. Aí eles me convidaram para trabalhar no jornal da Band com um salário 5 vezes o que eu ganhava aqui. Eu fiquei assim, eu tomei um impacto tão grande, obviamente, que eu não ia aceitar, mas por aí você pode imaginar como era importante. Aí, se São Paulo tinha alguma desconfiança de que ele não era de confiança, estava aprovado. Então, como era importante eles terem este jornal na mão deles naquela época. Como é que foi a sua indicação para diretor do jornal? Dom Paulo já era o cardeal de São Paulo. Eu acho que por falta de outro ele me colocou. Mas, na realidade, eu acredito que foi por causa da minha experiência no campo. E por ser também do sindicato. Então, isso tudo deve ter levado Dom Paulo. Ricardo, você já pensou o que é ter 2 chefes deste nível? E eu era dupla corintiana, é claro. Falando logo para uma São Paulina. Vai chegar lá, todo mundo pode evoluir. Todo mundo pode evoluir. Mas eu era também diretor do folheto litúrgico Povo de Deus em São Paulo. Exato. Como é que era esse folheto? Qual era a função da liturgia. É da liturgia da missa, da fim missa. de semana. Também lá havia umas pitadinhas que a gente coloca assim, e isso é muito importante. Mas a orientação da Arquidiocese de São Paulo era uma orientação clara, entendeu? Baseado no Evangelho, na doutrina social da Igreja, nós temos que contemplar com os olhos de Jesus a cidade e o povo. No Sermão da Montanha, Jesus contempla a multidão e tem compaixão da multidão. A multidão que não tem fome, Jesus a contempla e diz assim: eu tenho compaixão desse povo que me segue e não tem o que comer. Então, é uma igreja que se compromete com as prioridades, foram memoráveis, comunidades eclesiais de base, Operação Periferia. Dom Paulo, inclusive, vendeu a casa em que ele morava, que era chamado o Palácio Episcopal, para remeter substancial importância para a periferia de São Paulo. Pastoral operária, pastoral dos direitos humanos. Esse clima, ele também, de certa forma, pedagogicamente, ele entrava no folheto litúrgico. Aí na diversidade, porque uma assembleia litúrgica, ela tem uma criança, tem um velho como eu, tem pessoas de direita, tem de esquerda, tem de meio, tem de... A Assembleia é uma missa. Exatamente. O folheto litúrgico se destinava, e se destina hoje, para a celebração eucarística. É esse daqui. E o que o senhor disse quando dava uma pitada aqui? A gente colocava, tinha o comentário inicial aqui, aquilo que o meu irmão disse, é possível a liberdade. Então tinha também, antes das leituras, uma chamada de atenção. A gente chamava atenção. Jesus curou o leproso, por exemplo. Olhe, tem muita gente carente de hospital. E assim por diante. E aqui no fim havia sempre um comentário maior. Sempre um comentário maior. Que era a preocupação de enfocar na direção da opção fundamental da Igreja de São Paulo. Evangelizar a partir de Jesus Cristo, mas com a preferência pelos pobres.